Hoje, com Cristo, nós entramos no deserto. E a pergunta que vamos fazer para nós hoje é: será que nós somos capazes de deixar os pecados e de deixar as tentações? São duas coisas diferentes. Uma coisa é a tentação, outra coisa é o pecado. O pecado é o ponto final da tentação. E o ponto final do pecado é a morte. Por isso, eu percebo que muitas vezes, na nossa espiritualidade, chegamos a um certo desânimo, porque parece que nós não conseguimos nos libertar de determinados pecados. A boa notícia, o Evangelho, é que sim, é possível se libertar dos pecados. É óbvio que isso pode não parecer algo simples, mas por que é possível? Retomo o número 1691 do Catecismo da Igreja, em que fala sobre a vida no Espírito, que eu aconselho para a Quaresma que todos leiam, a terceira parte do Catecismo da Igreja, a vida no Espírito, e começa com uma citação de São Leão Magno. E São Leão vai nos dizer que, cristão, recorda-te da tua dignidade, porque agora você participa da natureza divina. E não volte para as trevas, uma vez que você foi tirado das trevas em direção à luz. Portanto, a primeira coisa para sairmos dos pecados e vencermos as tentações é recordar a nossa dignidade. A dignidade nossa começa com o nosso batismo. Naquele dia, nós nos tornamos filhos de Deus. Enquanto criaturas, já temos uma altíssima nobreza, um altíssimo valor, mas nós superamos o ser criatura. Passamos a ser filhos de Deus. Portanto, recordemo-nos todos os dias que nós participamos da filiação divina. E é porque participamos desta filiação, participamos da natureza divina. Isso é de uma grandeza enorme. São Leão Magno, quando vai nos dizer isso, que nós participamos da natureza divina, significa que nós estamos revestidos de Cristo. Agora, a leitura espiritual é muito fácil. Se nós estamos revestidos de Cristo, eu acredito que o demônio não fica feliz. E ele vai querer manchar esta dignidade, vai querer destruir com esta natureza. E para isso ele coloca a força máxima. É o que ouvimos no Evangelho de hoje. Jesus foi no deserto para ser tentado e venceu a tentação e o tentador. Ali, o demônio, sabendo que Cristo é o Filho de Deus, usa a sua grande potência. Ele não quer que o Filho de Deus se revele. Ele quer destruir com o projeto de Filho de Deus. E é o que o demônio pretende destruir conosco. Ele pretende destruir o projeto de Deus para a nossa vida. Ele pretende destruir esta natureza que nós, por graça, recebemos de Deus. Por isso, primeira coisa é ter consciência dessa dignidade. Nós somos filhos de Deus. É possível vencer o pecado? Sim. E por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos no Filho. E agora nós somos revestidos de Cristo. O tentador, ele tem medo disto. E é por isso que nós, como cristãos, podemos usar o nome de Jesus. E usar o nome de Jesus é como quase que dizer usar o nosso nome. Porque nós fazemos parte desta natureza. E por isso o diabo, e o que é o diabo? O tentador, é o divisor, é o deformado, é aquele que causa confusão. Ele tenta a todos os momentos nos tirar. Então o diabo é quem destrói, o diabo é o tentador, ele não tem rosto. Quando Jesus uma vez expulsou o demônio, perguntou o nome dele, qual é o seu nome? E ele disse, Legião. O demônio, ele não tem rosto, ele é desfigurado. E ele tenta fazer isso conosco, nos desfigurar, nos tirar do caminho.
tenta nos colocar longe daquilo que nós somos. Agora pense na dinâmica do pecado. Quando você peca, quando eu peco, o que nós fazemos? Nós nos escondemos. Nós, ilusoriamente, queremos sair da luz. Nós queremos ir para um lado em que as coisas não... como se ninguém nos visse. E, portanto, nós vivemos dentro de um esconderijo. Nós vivemos divididos, quando nós somos chamados a viver o todo. Isso é o que o demônio faz com a gente, nos divide, nos isola, nos coloca longe de Deus e automaticamente longe dos nossos irmãos. Esse é o demônio. E o demônio, ele vem iludindo a gente com promessas fáceis. Ouvimos na primeira leitura do livro do Gênesis: se você comer do fruto da árvore, aí vocês vão ser como deuses, vocês vão descobrir o bem e o mal, vocês vão estar tranquilos. O demônio ilude com uma promessa de felicidade, só que esta promessa significa enganar Deus, significa colocar-nos distante de Deus, e não é isso que se espera de nós. Nós somos filhos da luz e vivemos em plena luz. Aqui, nenhum de nós deveria ter nada escondido, não deveríamos ter medo de ser descoberto. Quando Adão e Eva escutam os passos de Deus que está chegando perto deles, eles começam a se esconder com as folhas, tentam se esconder de Deus. E aí é onde está o problema. O que Deus pede para mim e para você hoje? Reconhecer a nossa dignidade, fugir da ilusão do pecado, da ilusão do demônio. E fugir dessa ilusão significa vir para a luz, vir para diante de Cristo, observar o Senhor, estar diante do Senhor, deixar ser iluminado por Ele. E esta iluminação nos vai tirar também deste buraco, vai nos tirar também deste isolamento, e vai nos tirar de uma coisa que o demônio faz sempre, e a gente acredita: a acusação. Tá vendo? Pecou de novo. Tá vendo? Você não consegue. Tá vendo? Você fala que reza, mas no fundo a sua oração não funciona de nada. Tá vendo? Você é um perdido, vai lá confessar de novo. Isso é a voz do demônio. Porque o demônio, ele é acusador. Jesus é perdoador. Jesus nos tira do mal e nos traz para o bem. O demônio quer que nós fiquemos no mal. Portanto, sair do pecado, sair da escuridão, significa dizer: eu não aceito mais a voz do acusador na minha vida. Eu saio do mal, mas não saio sozinho, eu saio de mãos dadas com Cristo, porque nós somos revestidos dele, e Ele está conosco. A nossa ideia não é viver ali, naquele mal, mas viver a vida nova que Cristo nos dá. Viver a grandeza e a beleza de uma vida verdadeiramente santa. E não deixar que o acusador esteja dizendo para nós aquilo que nós não somos. Portanto, o passo é: irmão, irmã, também eu, Padre Douglas, diácono, saiamos do pecado. Saiamos do pecado porque somos revestidos de Cristo. Saiamos do pecado porque nós vivemos em uma comunidade. E se você sair do pecado, todos nós aqui não temos outra coisa que fazer que não uma grande festa. Ninguém aqui está acusando você do mal que você fez, mas estamos rezando por você para que você deixe o pecado, para que você deixe o mal. E se isso acontecer, nós vamos fazer uma grande festa. O cristão não é aquele que está com o dedo acusando, porque isso é característica demoníaca. O cristão é aquele que estende a mão e diz: meu irmão, estou contigo, vamos sair do pecado. O cristão age como Cristo. O cristão não age como o demônio. Esta saída do pecado exige uma grande força. Por quê? E aqui é onde está o segredo. Por que muitas vezes nós não conseguimos sair do pecado? Porque muitas vezes nós não conseguimos sair da tentação. Mas aí eu vou ter que dizer para vocês com toda a verdade: você pode sair do pecado, mas a tentação, infelizmente, ela não vai sair. O máximo que nós vamos conseguir, e é tudo que nós conseguimos, é nos livrar da tentação, que é o que a gente reza no Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal.
Não do deixar cair na tentação significa que o demônio, vai dizer São Pedro, como um leão, nos rodeia, rugindo, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. É o que diz São Pedro. Portanto, a tentação, ela estará sempre. Sinto te informar que no mundo cristão não temos muito o que fazer. Enquanto estivermos aqui, o demônio fará de toda maneira nos levar em direção ao pecado. E ele começa com isso na tentação. Mas agora nós podemos resistir. Por quê? Não resistimos sozinhos, resistimos com Cristo, porque Cristo venceu o tentador. Em nome de Jesus, vencido o tentador, em nome de Jesus, nós vencemos o tentador também. A sabedoria popular traduziu isso em palavras até divertidas, não? Que vai nos dizer, quanto mais rezo, mais assombração aparece, não? É assim que a sabedoria popular traduziu. E isto é uma verdade. Quanto mais você rezar, mais o tentador vai ficar perto de você. Mais ele vai querer te tirar do caminho de Deus. Mas para não cair no pecado, é exatamente isso, resistimos ao tentador. E aí nós entramos no tema da quaresma. Jesus resistiu por 40 dias contra o demônio. A nossa humanidade nele é capaz de não cair no pecado. E aí a igreja nos ensina quais são as 3 grandes armas que utilizamos neste período. A oração constante. Meu irmão, minha irmã, rezar não é um plus da nossa vida. Rezar não é uma coisa a mais. É parte essencial da nossa existência. Depois da oração, o jejum. Existem demônios que só conseguimos expulsar com jejum e oração. Jejum também não é só assim, sexta-feira eu não vou comer carne. Está correto. Mas às vezes é necessário fazer um jejum mais forte. Às vezes é necessário ficar um dia sem comer. Às vezes é necessário desligar o celular por um dia. Às vezes é necessário não falar mal das pessoas, que foi mais ou menos o que o Papa nos pediu nessa quaresma. Ou seja, o jejum é muito importante. E do jejum a caridade, a esmola. E a esmola não é simplesmente dar o que nós temos de supérfluo. A caridade é dar o que para nós é essencial. Você pode dar as roupas usadas que estão na sua casa para os pobres? Pode. Mas não é só isso. É necessário dar o que faltaria para você também. É por isso que dar o nosso tempo é um modo de caridade. Olhar para o irmão que está diante de nós, saber o nome dele, ter tempo com este irmão, lá no cafezinho do seu trabalho, no elevador do seu condomínio. Não é aquele, bom dia. É um bom dia olhando no olho do irmão, comunicando Cristo, dando algo a mais para ele, porque nós estamos revestidos de Cristo. É a capacidade de, inclusive, cortar alguém que começar a falar mal de alguém diante de você. Você diz, olha, desculpa, mas não estamos aqui para falar mal dos irmãos. Você está bem? Corta. Não tenha medo não. É elegante, é bonito, não? Demonstrar que você também não fala mal de ninguém. Demonstrar que você é capaz de sorrir para aquela pessoa lá no escritório que é um pouco chata, que, assim, mas é com aquela pessoa que você vai estar. Isso também é a caridade. E são esses exercícios que nos fazem vencer o espírito do mal. E a quaresma é isso, meus queridos. Não é um tempo de brincadeira. Eu estou muito feliz que muita gente aqui está rezando o Rosário com o Frei Gilson. Que ótimo, com o Instituto Hesed, que muito bom. Espetáculo fazer isso, não? Mas também no nosso dia a dia, praticar aquela oração. E colocar o espírito do mal para longe. A tentação nós vamos ter sempre. Então o caminho que nós somos chamados a fazer é este. Deixa o pecado, tá bom? Deixa. Não vou mais pecar. A partir de hoje não quero saber do pecado, acabou. Com Cristo eu sou mais do que vencedor. A tentação ela vai continuar. Vai. Você vai resistir a essa tentação em Cristo, usando as armas que a tradição da igreja nos propõe. O jejum, a oração e a caridade. Você vai ter um excelente caminho de quaresma. Tenho certeza disso. Tá bom? Que Maria Santíssima nos ajude. Que assim seja. Amém.